E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Gleice do canal Programador Excel VBA e essa é a finalização da nossa série de vídeos sobre como criar uma codificação, ou seja, um algoritmo para que ele aloque de forma automática a quantidade de caixas em nosso estoque. Então essa é a aula 4, provavelmente a aula final dessa série. Então, na aula anterior ou nas aulas anteriores, a gente já conseguiu fazer a verificação se a quantidade de entrada é maior que zero. Já conseguimos verificar se a célula ativa ela é maior ou igual à quantidade de entrada e verificar se a célula ativa é igual a zero. Nessa videoaula vamos estar concluindo o verificar se a célula ativa é menor que a quantidade de entrada e verificar se a célula ativa ela é igual a vazia, perfeito? Ou seja, a gente vai conseguir verificar se o nosso depósito ainda cabe caixas a da entrada e verificar quando a nossa entrada for maior do que a quantidade disponível no box, perfeito? Então eu peço a você, caso ainda não seja inscrito, clique no botão inscrever-se e, claro, ative o sininho de notificações, perfeito? E antes de começarmos realmente a codificação, eu só quero frisar o seguinte com vocês. Essa é a nossa quarta videoaula dessa série. A primeira, alcançamos uma quantidade boa de views, perfeito? 248 views, 44 likes e 44 comentários. Isso daí me animou bastante. Infelizmente, já no segundo vídeo, a gente não teve o mesmo êxito, vamos dizer assim, perfeito? Mas aí já estou acostumado quando a gente faz vídeos de série aqui. Infelizmente, o pessoal que assiste a primeira aula não se motiva a assistir a segunda e por aí vai. Então, infelizmente, tem muita série aqui que eu gostaria de fazer e não dou continuidade devido ao apoio de vocês. Desculpa generalizar, mas infelizmente tem muitas coisas que às vezes eu evito de fazer para não acontecer isso. Tanto é que a nossa terceira aula, se vocês bem perceberem aí, que já tem mais de um dia postado, só alcançou 67 views até a gravação dessa videoaula. Então, infelizmente, se você reparar da primeira para a terceira, a diferença foi bastante, perfeito? Então eu peço a você novamente, se você gosta das videoaulas aqui do canal e quer realmente aprender, valorize o conteúdo, perfeito? Então vamos lá. Como eu disse para vocês, eu gostaria muito de gravar videoaulas, não uma videoaula só, porque uma videoaula só não será o suficiente, mas gravar algumas videoaulas criando basicamente uma tela que eu posso estar dando entrada pelo próprio sistema e ele faça essa verificação por mim. Aqui eu estou trabalhando diretamente com a planilha, mas eu posso estar, obviamente, com essa mesma codificação e lógica, estar trabalhando com um Z-Form, com um listbox ou um listview e tendo uma caixinha de entrada lá, onde eu posso estar dando a entrada e ele fazendo a verificação para mim e alocando. Em vez de eu estar visualizando isso aqui no próprio Excel, eu poderia estar visualizando no listbox, no listview, como queira, feito? Mas para que essa videoaula, aliás, não essa, mas essas videoaulas que eu gostaria de gravar saiam, eu gostaria muito que você, nessa videoaula aqui específica, utilizasse o campo comentários e me dissesse que gostaria também de ver aqui no canal. Se a gente tiver uma quantidade de views e de comentários aí relevante, eu posso estar trazendo em próximos vídeos, beleza? Então desculpa aí por essa introdução longa, mas acho necessário, perfeito? Então vamos lá. Retornando aqui, se eu der uma entrada de 2, vamos ver o que acontece com o nosso estoque, ó. Observe que ele já subtrai a quantidade que eu dei entrada e já deixa disponível apenas a quantidade que ainda resta, perfeito? Ou seja, eu dei entrada de 2, ainda fiquei com 5 espaços disponíveis. Se eu tentar dar entrada de 0, nada vai acontecer, perfeito? Então até aí está perfeito o nosso sistema. Se eu tentar dar a entrada de 5 e eu tiver 5 disponível, vamos ver o que acontece. O nosso sistema faz realmente a subtração de forma correta. Até aí está perfeito. Eu vou tentar dar uma entrada aqui. É muito provável que eu possa ficar preso num loop infinito. Mas eu vou tentar dar a entrada, tentar dar a entrada de um valor maior do que a minha célula ativa. Tanto é que esse é o nosso tema da nossa videoaula de hoje. Vou botar aqui o valor de 2, vamos ver o que acontece. Vou clicar aqui em entrada. Observe que, basicamente, o que aconteceu aqui, eu vou de novo clicar, botar o valor de 2. Vou clicar em entrada e observe que ele subtraiu de forma correta.
Se vocês bem repararem, tinha um valor de 7, depois caiu para 5, agora caiu para 3. Vou colocar, ao invés de colocar o valor de 3 aqui, porque eu já estou vendo que ele está funcionando até aqui, vou colocar um valor de entrada maior do que a minha célula ativa. A minha célula ativa nada mais é do que essa célula aqui, ó, nesse momento, a F3. Perfeito? Então, vou colocar um valor acima de 3, que é o que eu tenho disponível nesse momento, relacionado ao box 1 a 2. Vamos ver o que acontece. Vou colocar o valor de 4. O correto é que ele subtraia 3 daqui, desça para a próxima célula, se ela estiver disponível, a quantidade aqui, ele subtraia. Então, nesse caso aqui, aqui ficaria 0 e aqui ficaria 6. Creio eu que estou me compreendendo a lógica. Vamos ver o que vai acontecer. Clicar em entrada e observe que, se vocês bem repararem, o meu cursor aqui, observe, ó, ele está nesse formato giratório, ou seja, esse círculo giratório está processando e eu vou ficar preso num loop infinito. Ou seja, ele nunca vai sair dessa condição. Por quê? Porque não criamos uma condição para que, se a minha quantidade for maior do que eu tenho disponível no momento, ele execute alguma coisa. Então é o tema da nossa videoaula. Vamos lá? Quando eu fico preso num loop infinito, eu posso estar pressionando aqui o Ctrl Alt, Pause Break, para que a minha macro pare. Em algumas situações ela para, em outras situações, dependendo do processamento aqui, ela não para. Perfeito? Observe que eu fiquei preso no loop infinito e eu vou pausar aqui o vídeo e já retorno. Então, retornando ao nosso arquivo aqui, eu abri novamente o mesmo e vamos aqui para a nossa codificação. Então, você já sabe que o nosso sistema está processando de forma correta, com a exceção de que, quando a minha quantidade de caixas é maior do que a célula disponível, ele não está fazendo a subtração de forma correta. Eu estou ficando preso no loop infinito. Então, vamos lá. Vou clicar aqui com o nosso botão, atribuir macro, e vou clicar no editar. Na última aula, eu fiz esse passo a passo e vocês bem acompanharam o que é que estava acontecendo de errado. Perfeito? Então, para a gente ter mais objetivos, vamos realmente ao que interessa nessa videoaula. Então, vamos criar nossa quarta condição. Perfeito? Vou copiar só essa estrutura aqui para ser mais breve. Ctrl C, Ctrl V. Alterar aqui o nosso comentário. Aqui vai ser a nossa quarta regra. E o que é que a gente vai estar verificando? Então, se a minha Active Cell for menor, ou seja, se a minha célula ativa for menor que quê? Menor do que o meu range, ou seja, o meu intervalo. O meu intervalo aqui é a célula J2, que é a célula que ele forma a quantidade de caixas. Menor que o meu J2, fecho aspas duplas e fecho meu parênteses, ponto cells. Então, esse tem quer dizer então eu vou fazer o que? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que vou copiar isso aqui para ser mais breve. Eu vou dizer que o meu range J2 vai receber o que? Vai receber o valor que estiver o valor que estiver nele próprio menos a minha Active Cell .offset. .offset, perfeito? Digitei Active Cell aqui de forma errada. Agora sim. Então é o seguinte. Como a minha quantidade de caixa é maior que a minha célula ativa, então eu tenho que inverter a subtração, perfeito? Se vocês bem repararem, aqui na condição anterior, se ela for menor ou igual, é a minha célula ativa subtraída pelo meu range. Quando a minha célula ativa, no caso, não é maior nem igual, ou seja, ela é menor, eu inverto a subtração. É o meu range, ou seja, o meu valor que é maior, que é a entrada, menos a minha célula ativa, que é o meu valor menor. E esse valor vai ser repassado para o meu range. Perfeito? Vamos fazer dessa forma. Caso dê algum erro, a gente faz aqui uma inversão de valores. E aí, o que a gente faz? Fora isso, eu vou dizer que a minha Active Cell, vou copiar aqui para ser mais breve, minha Active Cell.offset vai ser igual ela própria menos ela própria. Perfeito? A gente vai colocar um ponto de interrupção aqui para que a gente verifique isso passo a passo. Mas se vocês bem reparar aqui no comando de cima, também foi a mesma lógica, ó, onde eu subtraí o meu próprio range 2 por ele próprio e depois repassou esse valor para ele. Ó.
Então vamos fazer aqui, novamente eu friso, vamos fazer dessa forma. Eu não testei dessa forma aqui, certo? E vamos fazer juntos. Deixa eu verificar, basicamente é isso mesmo. Então vamos lá. Para que eu faça o teste, então basicamente aqui é o seguinte. Observe que eu tenho uma quantidade aqui maior do que a minha quantidade disponível. Então, ou seja, nesse caso, como a minha quantidade de entrada é maior do que a minha disponível nessa célula ativa, então ele já vai chamar aquele ponto de interrupção. Vamos testar. Vou clicar aqui na entrada. Observe que me abriu aqui a janela do VBE. E vamos debugar. Vamos estar debugando a linha nesse momento que está em amarelo. Deixa eu só encontrar aqui a melhor posição para que você possa estar visualizando o que eu vou estar fazendo. Perfeito? Então a linha amarela que está sendo debugada. Então a minha célula ativa, ó, é 7. 7 é menor do que 8? É. Então eu vou fazer o que? Deixa eu colocar o cursor aqui. Tentar encontrar a melhor posição aqui pra gente. Então eu vou fazer o que? Perdão. Vou pressionar a tecla F8. Então, o meu range nesse momento é 8, perfeito? Que é a quantidade de entrada que eu informei. Então, o meu range, que é 8, vai ser subtraído pela minha Active Cell. Vamos ver o que acontece. Meu range recebeu o valor de 1, ou seja, eu dei entrada de 7, perfeito? Agora sim, ele vai subtrair 7, que é a minha célula ativa, por ela mesma. Ou seja, 7 menos 7, minha célula ativa vai receber o valor de 0. Até aí, ok. End if. Foi lá para o meu loop. Subiu lá para o meu Dual Active Cell. Ele vai fazer aquela varredura até encontrar uma célula vazia. Porém, ele vai parar aqui para verificar se o meu J2 tem o valor de 0. Como ele não tem o valor de 0, ele vai novamente processar e vai verificar se a célula ativa ela é maior ou igual ao meu Ranger J2. Nesse caso, a minha célula ativa é 0. 0 não é maior do que a quantidade de entradas, que é o meu J2. Então, ele não vai executar essa condição e vai para a próxima. Observe, veio para o meu else if, ou seja, então se a minha célula ativa ela é igual a 0, observe, a minha célula ativa, que é o F2, nesse momento é igual a 0. Então, essa é a nossa terceira regra. Então, eu faço o que? Desloque uma célula abaixo, ó. Perfeito? Deslocou. Ele veio para o meu else if, verificou que a minha célula ativa é 7. Vamos ver se ele vai executar essa linha no momento. Observe que ele subiu, ele não executou aquela linha e foi para a próxima. Agora sim, ó. Vamos lá. Vou frisar apenas no momento que ele já estiver processando. Então observe que ele já está executando aqui porque 7 é maior ou igual ao meu J2. Ou seja, se é maior ou igual, então ele está executando isso daqui, ó. Então vamos verificar se ele vai devolver a quantidade de 0 para a minha célula J2 e se vai deixar 6 disponível na minha quantidade disponível. Deixou 6. Vamos verificar se ele colocou 0. Colocou 0. Ignorou esse else if, pois essa condição aqui não é mais válida. E vou executar aqui continuar. No clicar no continuar. Então, observe que executou perfeitamente, ó. Então vamos executar aqui novamente, saindo daquela janela do VBE. Vou botar o 7. 7 é maior que 6? É. Então, ele vai ter que subtrair 7 de 6, ou seja, que vai dar 0. E ainda vai ficar com uma quantidade disponível, que ele vai subtrair aqui da próxima célula que tem uma quantidade superior à que eu estou dando a entrada. Ou seja, aqui vai ficar 6 e aqui vai ficar 0. Então vamos ver o que acontece. Perfeitamente, ó. 0, 0 e 6, ó. Perfeito? Uma última condição, antes de eu partir lá para a finalização. Vou colocar aqui tudo 0, perfeito? Então, suponhando que eu não tenha mais espaço no meu estoque, pelo menos até o meu último box. Duas situações que podem acontecer, ó. Vou deixar aqui, por exemplo, que ele tem o espaço disponível de uma, perfeito? Vamos ver o que acontece. Vou colocar aqui um valor, por exemplo, de 2. Ou seja, eu vou estar dando entrada de 2 caixas quando eu só tenho um espaço disponível. Vamos ver o que vai acontecer com o nosso sistema. Vou clicar em dar entrada. Ele alocou. Vamos ver o que ele alocou. Ele alocou uma caixa. Perfeito. Só alocou uma porque só tinha uma de espaço. Porém, ele não me alertou que não alocou tudo. Mas pelo menos a gente viu que ele só alocou o que realmente cabia. Vamos tentar alocar uma quantidade
Vamos tentar novamente alocar agora a quantidade que me sobrou. Como eu não tenho mais nada disponível, observe aqui, ó, que na minha última célula não tem mais nada disponível, nem em nenhuma delas, aliás. Vamos tentar dar a entrada de uma caixa. Vou clicar na entrada. Observe que ele não guardou mais nenhuma. Vamos ver se ele subtraiu. Não subtraiu. Perfeito. Ou seja, ele não conseguiu guardar porque não tinha nada disponível. Porém, ele não me emitiu um alerta dizendo que não conseguiu guardar. Então aí entra a nossa condição de verificar se a nossa célula ativa é igual a vazio. Se for, ele vai me emitir uma mensagem dizendo que eu não tenho espaço disponível para guardar mais nenhuma caixa. E se ele guardou alguma e não guardou todas, ele também vai me dizer que restou guardar alguma quantidade. Perfeito? É o que vamos estar fazendo nesse momento. Então, como é que fazemos aqui? Vamos criar mais uma condição, perfeito? Porém, essa condição vai ficar fora do meu loop. Então, como é que eu faço isso? Resolvedor, Visual Basic. Maximizar aqui nossa janela. E após ele fazer toda essa varredura aqui, com o nosso loop, ele vai fazer o seguinte. Ele vai verificar para mim se a minha célula ativa, ponto offset, é igual a vazio. Se vocês bem observarem, quando eu vou clicar aqui novamente, onde dá a entrada, ó, observe que ele para lá na última célula, que está vazia, que nada mais é do que o procedimento dele. Lembre-se da condição, ó, do while, active cell, ponto offset, diferente vazio, ou seja, faça até encontrar uma célula diferente vazio. Ele vai fazendo. Quando ele encontrar uma célula vazia, ele para, ou seja, ele sempre vai parar numa célula vazia, desde que não tenha nada vazio entre eles, perfeito? Então entendeu a regra aqui, a lógica. Ele fez toda uma varredura. Todas essas células têm valores de 0. Então ele parou na última célula, pois não tinha quantidades para que eu alocasse antes de chegar nessa célula vazia. Perfeito? Como ele não encontrou nenhuma célula disponível, ou seja, no meu espaço, ele fez toda essa varredura até a última célula preenchida. Quando ele encontrou a última célula preenchida, ele parou na primeira célula vazia. Então, sabendo disso, eu sei que o meu programa vai percorrer todas as células e vai acontecer dele parar numa célula vazia. Se ele não encontrar nada disponível, eu posso fazer essa verificação para verificar se ele está numa célula vazia. Se ele estiver numa célula vazia, isso quer me dizer o quê? Que ele não alocou tudo. Entenderam a lógica? Então, Visual Basic. Voltando aqui, o que é que eu faço? If me active cell. Observe que eu estou fora do meu loop. Se a minha active cell ponto offset for igual a vazia, entre aspas duplas, quer dizer vazia, então o que? Então eu emito uma mensagem para o meu usuário, ó, message box espaço no estoque insuficiente, fecha aspas duplas, vírgula VB information, por exemplo. Eu gosto de utilizar muito símbolo de informação. Aí fica a critério de vocês qual símbolo vocês querem usar. E boto lá, por exemplo, no meu programa. Bota aqui só programa teste, por exemplo. E fecho aspas duplas. E obviamente coloco o meu end if para fechar nossa estrutura if. Perfeito? E o que eu faço mais além disso? Antes do meu end if, eu vou colocar o meu exit sub só para garantir que eu vou fechar o meu código, a execução do meu código, nesse momento aqui que ele emitir essa mensagem ao usuário. Então vamos lá, em outras palavras, vamos tentar alocar alguma coisa aqui, ó. Vou tentar alocar 2 e vou dizer que eu tenho um espaço aqui disponível. Vamos ver essa primeira situação que acontece. Vou tentar dar a entrada de 2 e observe que eu tenho um espaço disponível. Vamos ver lá o que acontece. Espaço no estoque insuficiente. Perfeito? Basicamente, eu acho que vocês compreenderam aí qual vai ser a lógica. Ele verificou que a minha célula ativa nesse momento ela é vazia. Então ele consegue me dizer que não conseguiu alocar tudo. Porém, ele não me disse quantas caixas ele deixou de desalocar. Perdão, de alocar. Perfeito? E a mesma situação vai acontecer na situação que, digamos que eu só tivesse uma caixa e não tenha nenhum espaço disponível. Vou tentar dar a entrada. E ele me diz espaço no estoque insuficiente. Ou seja, ele também não me disse que não conseguiu alocar nada. No primeiro teste, ele alocou um, sobrou um e não me disse que faltou alocar uma caixa. Nesse segundo teste, eu tentei alocar um
e não tinha nada disponível, ele não me disse que não alocou uma caixa, devido à falta de espaço. Então, como é que eu faço isso para capturar o valor e dizer ao meu usuário o que ele deixou de alocar? Muito simples. Você há de concordar comigo. Basta eu capturar o valor da minha célula J2 e mostrar em uma mensagem. Entenderam a lógica? Então, eu posso fazer isso aqui, ó, desenvolvedor, Visual Basic. Eu vou utilizar aqui, ó, para fazer uma quebra de mensagem, para que a nossa mensagem não fique uma frase bem longa. Então, eu vou deixar como se ela ficasse tipo um parágrafo, perfeito? Um texto e um parágrafo, na realidade. Então, como é que eu quebro uma mensagem? Muito simples. Ao invés de eu colocar essas aspas duplas aqui, perdão, ao invés de eu colocar essa vírgula, eu coloco um underline. E vou dar um enter. Só isso não resolve, perfeito? Só isso aqui não resolve eu quebrar minha mensagem, porque eu só estou quebrando a linha de comando. Para que eu quebre a minha mensagem, o VBA entenda que eu quero que ele mostre frase abaixo de frase, eu trabalho com o meu comercial, trabalho com VBCRLF, temos um vídeo aí específico utilizando VBCRLF, é um vídeo bem antigo aí do canal. E esse carinha aqui, esse VBCRLF, é o cara que diz para o VBA que eu quero que você exiba a minha mensagem em formato de parágrafo, vamos dizer assim. Ou seja, da mesma forma que a gente está visualizando aqui, é da forma que vai aparecer na nossa mensagem. Perfeito? Então, entendido isso, além disso, eu vou querer o seguinte. Eu vou querer deixar, basicamente, se eu quiser deixar uma linha em branco entre uma mensagem e outra, basta eu colocar aspas duplas, perfeito? Na realidade, eu teria que colocar mais uma linha. Se eu fizer isso aqui, ó, VB Information, esse cara aqui está indicando que eu estou basicamente deixando uma linha vazia, certo? Mas no meu caso, eu vou querer botar uns tracinhos, ó. Não sei se aqui já é o suficiente. Vou deixar por enquanto isso daqui. Só que após ele, eu ainda vou querer dar continuidade. Perfeito? Ou seja, eu ainda vou colocar uma outra mensagem. Então, eu vou colocar aspas duplas novamente. Concatenado com VBCRLF. Ou seja, eu estou concatenando uma segunda mensagem na mesma mensagem. VBCRLF concatenado novamente. Feito? Obviamente, eu vou colocar aqui o texto que eu vou estar concatenando. Deixa eu escrever aqui. Eu vou estar concatenando o quê? O texto seguinte. Não foi possível alocar. Não foi possível alocar a ou as caixa ou caixas. Perfeito? Que não couberam. Aqui você bota a mensagem que você bem querer. Não couberam. Não foi possível dar entrada. Perdão. Vamos fazer o seguinte. Acho que vocês já entenderem a lógica. Não foi possível, no caso aqui, não foi possível. Deixa eu dizer aqui. Não foi possível da entrada. Não foi possível dar entrada em. Aí, fechou aspas duplas, já que é um texto, vou dar já um espaçamento, perfeito, para que não concatene com o que eu vou botar agora. Não aglutine, na realidade. Vou concatenar com o meu Ranger, J2, aspas duplas, J2, fecho aspas duplas, fecho meu parênteses, ponto céus. E vou estar concatenando com a continuação do texto. Aspas duplas e novamente eu vou deixar um espaçamento que não aglutine. Vou botar aqui caixas, por exemplo. Já vocês vão entender a lógica. Caixas ao espaço no depósito. Ser insuficiente. Deixa eu colocar aqui insuficiente. Lembrando que o arquivo vai estar disponível mediante ao seu e-mail. Fechou aspas duplas. Vou apagar essa vírgula aqui.
underline e vou fazer aqui a quebra da mensagem. Perfeito? Observe que tem um errinho aqui. Vamos fazer aqui a correção. Não tem S aspas duplas aqui no caso. Vamos novamente aqui corrigir. Onde for o erro aqui, vamos detectar. Então é o seguinte. Deixa eu tirar essa vírgula aqui. Então vamos fazer aqui a correção juntos. Esse carinha aqui não existe aqui dentro. Perfeito. Vou colocar minha vírgula novamente. VB Information. E é aqui que eu acabei esquecendo de colocar o nosso VB CRLF. Ó. Observe. Perfeito? Quando eu chego aqui no meu título, eu não preciso estar concatenando com o VB CRLF. Eu só concateno os textos. Então vamos ver lá o que aparece na nossa mensagem agora. Ó, espaço no depósito insuficiente. Não foi possível alocar. Não foi possível, perdão, aqui não tem esse nome alocar. Não foi possível dar entrada em uma caixa ao espaço no depósito ser insuficiente. Perfeito? Então eu vou tirar esse alocar aqui, obviamente. Não foi possível dar entrada em uma caixa ou caixas ao espaço ou no espaço, como você preferir aí, no depósito, devido a ser insuficiente. Perfeito? E aí você pode estar concatenando com uma segunda mensagem, informando ao usuário, por favor, por exemplo, vou copiar aqui uma mensagem e colar aqui no código, já eu mostro para vocês. Então, o meu texto aqui está perfeitamente correto. Vou apenas colar o que eu tenho aqui em memória, para que vocês vejam como ficaria, perfeito? É basicamente o mesmo texto, como eu disse para vocês, só acrescentei mais algum texto abaixo do que ele já informa. Então vamos lá. Só verificar aqui, eu tenho um endif a mais. Vamos lá novamente. Observe. Vou ter uma caixa, por exemplo, disponível, vou ter um espaço disponível e vou tentar alocar duas caixas. Vamos ver o que acontece. Cliquei no entrada. Espaço no estoque insuficiente. Não foi possível dar entrada em uma caixa, devido ao espaço no depósito ser insuficiente. Perfeito? Para poder alocar as ou a caixas ou caixa que não couber, é favor abrir espaço no depósito da saída em algum material. Perfeito. Ou seja, ele está me informando que não conseguiu alocar uma caixa. Se eu tentei alocar duas, obviamente uma foi alocada e a segunda não foi. Se eu for novamente, ele de novo me dá a mensagem, não foi possível dar entrada em uma caixa. Perfeito? Então, era isso. Agora, como é que eu faço para trazer aquela descrição do que está sendo alocado aqui dentro? Como é que eu faço isso? Então, vamos aqui novamente voltar para a nossa janela do VBE. Eu vou querer que apareça aqui na coluna G, aqui na coluna localização, o que é que está sendo alocado. Então, vou aqui em desenvolvedor, Visual Basic. E vou ter que criar basicamente, dentro das minhas condições aqui, uma informação a mais, certo? Ou seja, aqui na minha terceira regra, deixa eu subir aqui, na realidade aqui na minha segunda regra, eu vou ter que definir alguns valores e na minha terceira regra, perdão, na minha quarta regra também. Então na minha segunda regra, como é que eu faço? Vou copiar esse carinha aqui, ó, ActiveCell 1,0. Ou seja, ele vai estar deslocando uma célula. Esse ActiveCell nada mais é do que a minha célula ativa. Esse 1,0 eu estou dizendo que eu quero que você desloque, no caso, uma linha e 0 coluna, perfeito? Mas no meu caso eu não vou querer deslocar a linha, eu vou querer deslocar a célula, ou seja, coluna. Então eu vou dizer desloque, por exemplo, essa é a minha célula ativa. Eu quero deslocar para a célula aqui do lado, à direita. Então eu desloco 0,1, ou seja, eu estou deslocando 0 linhas e porém uma coluna à direita. Se eu quisesse deslocar para a minha coluna, eu estou na coluna, perdão, eu estou aqui na célula F2, ou seja, eu quero deslocar para a célula E2, ou seja, eu quero deslocar à esquerda, ou seja, números negativos. Então eu desloco 0 linhas, supondo que eu não quero deslocar nenhuma linha, vírgula,
menos 1, ou seja, eu quero deslocar 0 linhas e uma coluna à esquerda. Esse menos 1 estou indicando que eu quero deslocar para o lado esquerdo. Positivos para a direita, negativos para a esquerda. Perfeito? Então, o meu parâmetro sempre vai ser a minha célula ativa. Se eu estou dizendo que eu quero deslocar 1 à esquerda, eu estou querendo dizer que eu estou deslocando, no meu caso aqui, como eu estou na célula F, quero que você desloque para a célula G, da coluna G. Se eu quero deslocar à esquerda, se meu parâmetro é a coluna F, eu quero deslocar para a célula da coluna E. Perfeito? Então, sabendo disso, como é que eu faço aqui? Ó? Visual Basic, me ative cell, 0 linhas, vírgula 1. Ou seja, eu quero que você desloque, vou botar aqui, vou apagar esse ponto select, quero que você desloque 0 linhas e uma coluna. Para quê? Para o seguinte, eu vou dizer que a minha célula ativa, ponto offset, que foi deslocado 0 linhas, uma coluna, vai receber o valor, deixa eu copiar isso aqui, vai receber o valor que estiver nela própria. Suponhamos que já tem um valor lá. E para que eu não venha apagá-lo, eu vou estar juntando com ele próprio. Perfeito? Então, obviamente eu vou estar juntando com ele próprio. Perdão, vou estar concatenando aspas duplas, para que ele não se aglutine. E vou estar concatenando novamente. Vou aqui quebrar aqui a linha. Colocando esse underline. Meu Ranger J2. Perfeito? Que é o cara que está me informando as quantidades de entrada, as quantidades de caixa que está sendo dada a entrada. Fecho meu parênteses. Ponto cells. E o que mais? E vou estar concatenando com... Eu vou estar concatenando aqui. Basicamente vamos fazer dessa forma para ver o que acontece. Perfeito? Vamos verificar aqui o que vai acontecer e depois a gente faz um segundo teste. Vou aqui dar a entrada de uma caixa. Vamos ver o que acontece. Observe que ele alocou aqui, subtraiu e aqui me mostrou o valor 0, que não era o que eu queria realmente. Perfeito? Então vamos lá fazer a correção. Mas acho que vocês entenderam que ele deslocou aqui para a minha célula G2 e me retornou o valor 0. O valor 0 não era o valor que eu queria que ele retornasse. Perfeito? Porém, observe que ele me retornou aqui um valor. Só que aqui ele não acabou não me retornando o local que eu queria. Perfeito? O local que eu queria aqui, basicamente, se eu estiver nessa célula ativa aqui, eu quiser retornar esse cara aqui, ó, que é o local que está sendo guardado, na realidade aqui eu vou ter que informar esse cara aqui, perfeito? Eu vou querer que, por exemplo, se eu estiver dando entrada de uma caixa aqui, e é esse cara que está dando entrada, eu vou querer que esse cara aqui apareça aqui dentro, entre parênteses, eu vou informar a quantidade que está sendo dada a entrada dele, perfeito? Então, esse cara aqui está na minha J6. Então, sabendo disso, Visual Basic, como é que fazemos aqui? Ao invés de eu botar J2 que eu botei aqui, no caso vai ser J6. Perfeito? Aqui ainda ele não retornou a quantidade. No meu caso, vamos ver o que acontece até aqui. Vou botar aqui 7 de novo, só para ilustrar. Não tem problema o valor que tinha lá. Vou dar a entrada de 1. Observe que já me mostra lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, que é o meu carinha aqui, certo? Se eu quiser trazer a descrição, basicamente eu só pegar aqui o K6. Perdão. Então vamos trazer aqui o K6 também. Feito? Então basta eu copiar esse cara aqui, Ctrl C. Deixa eu apagar isso aqui. Concatenado com aspas duplas, ou seja, para que não saia o texto todo junto. Vou colar aqui e vou colocar K6, por exemplo. Se eu executar de novo, ó, vou apagar esse daqui. Botar 2, por exemplo. Observe que ele já me trouxe lá, que alocou o item 1, 2, 3, 4, 5, que é a descrição caixa A, porém ainda não informa a quantidade que eu dei entrada. Não informa a quantidade de entrada porque eu ainda não pedi para que ele informasse, perfeito? Então vamos lá ver como é que a gente faz isso. Para que ele traga a quantidade que foi dada entrada, é muito simples. Basta, novamente, eu concatenar. Vou estar concatenando com aspas duplas. Aspas duplas para deixar um espaçamento entre eles. Vou estar concatenando com aspas duplas. Abro o meu parênteses. Fecho aspas duplas. Vou concatenar com o meu texto que vai ser lançado. O meu texto é o meu Ranger
meu range J2, fecho aspas duplas, fecho meu parênteses, ponto celos. E vou estar concatenando, obviamente. Deixa eu só dar... Não vou deixar espaçamento aqui no caso. Com aspas duplas, fecho o meu parênteses, fecho aspas duplas. Perfeito? Acho que vocês estão compreendendo aí a lógica. Vou apagar isso aqui só para poder ilustrar melhor. Vou dar a entrada de 2 e vamos ver o que acontece. Observe que a lógica está perfeita, porém ele está informando a quantidade ainda errada aqui, ó. Mas observe aí que a lógica está perfeita. Por que ele está trazendo o valor de 0 aqui? Porque o 0 é o valor que já está informado aqui, certo? Ou seja, basicamente eu teria que fazer antes da subtração. Se eu clicar novamente, ó, vou botar aqui a entrada de 2, por exemplo, vamos ver o que acontece. Observe que ele já me mostra do lado, novamente o mesmo item. Se eu botar 3, essa mesma lógica eu tenho que seguir lá para ter a quarta condição, perfeito? Essa eu não vou fazer com vocês, vocês podem estar fazendo aí. Aqui, antes de eu fazer a subtração, vou recortar esse cara aqui para que vocês vejam. E vou colar aqui. Aqui é o momento que ele está fazendo a subtração, ou seja, o valor sempre vai ser 0. Então, antes de ele fazer a subtração, eu vou querer que ele passe aquele valor para essa coluna aqui, certo? Perdão, para esse parênteses. Então, vou botar aqui 7 de novo e vamos ver o que acontece. Vou botar 2, vou dar a entrada aqui. Observe lá que ele formou, ó, 2. Vou botar o valor de 3, vou mudar aqui o item só para exemplificar melhor. E vou dar a entrada. Observe lá que ele me trouxe, ó, 2 com 3, obviamente. 5, perfeito? Vou dar entrada de mais 2, vou mudar aqui o item. Vou selecionar aqui outro item, vou dar entrada. Ou seja, 2, 3 e 2. Perfeito? Se eu quiser que nessa coluna H me traga a quantidade alocada, ou seja, sempre somado a quantidade que foi alocada, como é que eu faço? Muito fácil, desenvolvedor, Visual Basic. Aqui, antes de eu fazer a subtração, eu vou fazer o seguinte. Vou copiar esse cara aqui para sermos mais breve, Ctrl C. Vou dizer que é a minha ative cell.offset, 0,2, ou seja, eu vou querer deslocar da minha célula ativa, que é a célula J, para a célula, deixa eu verificar aqui, da minha célula ativa, perdão, que é a minha célula F, eu vou querer deslocar 2 casas, ou seja, eu vou querer que ele coloque o cursor aqui na minha célula H, ou seja, eu vou deslocar 2 casas, então, vou deslocar G e H, perfeito? Então, vou colocar aqui 0,2. E esse active cell.offset 0,2 vai receber nada mais do que ele próprio. Então, eu vou copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V, e vou somar com o meu range, abro parênteses, e formo a minha célula J2, que é a célula que eu formo a quantidade de caixas, ponto cells. Perfeito? Ou seja, a minha active cell.offset 0,2, que nada mais é do que a minha célula H, da minha coluna H, vai sempre receber o valor dela próprio, somado ao valor que eu dei entrada. Em outras palavras, vamos lá. Ó. Vou colocar aqui o 2 e vou dar a entrada. Observe lá que já me trouxe, ó, quantidade 2. Vou dar a entrada aqui, de, por exemplo, de mais 1. Vou mudar aqui o item só para exemplificar. Vou dar a entrada. Observe que já me traz lá o totalizador de 3. E me mostra a descrição do que entrou. 2 itens da caixa A e 1 item da caixa B. Vou mostrar aqui, por exemplo, 4 mais 4. Perdão, eu coloquei aqui esse 4 aqui de forma manual. Vou botar o 4 aqui, na realidade. Vou mudar aqui o item só para exemplificar e vou dar entrada. Ó, e traz lá a quantidade 7. Obviamente, se eu fizer aqui de novo, ó, vamos ver o que acontece. Ele trouxe de forma correta. Vou botar aqui um valor maior. Observe que ele trouxe aqui, porém ainda não está trazendo. Deixa eu verificar aqui novamente. Só fazer um último teste. Observe que ele não está trazendo aqui da forma correta, ó, pois a gente não colocou na segunda, na quarta condição a mesma estrutura. Aí vai ficar dever de casa para vocês. Caso vocês não consigam, utilize o campo comentários aí e a gente pode estar interagindo, perfeito? Então foi isso. Infelizmente a aula ficou bem longa, mas achei bem necessário passar isso para vocês. Se vocês quiserem ver esse conteúdo em um formulário, utilize o campo comentários. Se tiver bastante repercussão aí, eu vou estar trazendo esse conteúdo em um formulário, perfeito?
Espero que vocês me compreendam e peço que você deixe o seu gostei. Utilize o campo comentários para informar o seu e-mail. Se você quer ver esse conteúdo em um formulário, compartilhe esse vídeo nos grupos que vocês fazem parte. Até a próxima. Falou!